Olá, olá galera, boa tarde ou bom dia, depende na hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu preciso falar que mais de um mês sem fazer um vídeo, porque estive muito envolvido com uma obra na minha casa, me consumiu todo esse tempo, mas quero voltar e recuperar esse tempo perdido. O último vídeo, a última série que eu comecei, vou completá-la a partir de hoje, foi sobre as bem-aventuranças são como gomos de uma laranja, ou como os frutos, as uvas de um cacho, elas formam um todo. Não se pode separar uma da outra, e Deus deu essas bênçãos a seus filhos. Lembro que a primeira foi os pobres de espírito, que são aqueles que não confiam em si, que são totalmente dependentes do Senhor, são os quebrantados de coração. E Jesus diz que deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Depois vimos os que choram, são aqueles que lamentam pelos seus pecados, pelo pecado do próximo, pelos pecados desse mundo. Eles serão consolados já hoje com o perdão de Deus e no futuro com a vida eterna. Depois vimos os mansos, que são aqueles que não se apegam aos seus direitos, bem contrário do que o mundo prega, Eles confiam totalmente que Deus está no controle de todas as coisas e eventos da sua vida, e eles herdarão a terra. São os mansos que herdarão a terra, não são os poderosos. E a partir de hoje veremos os que têm fome e sede de justiça. Um certo homem de Deus disse que essas três primeiras bem-aventuranças são como se você estivesse subindo uma montanha e chega no topo da montanha nos que têm fome e sede de justiça, que eles serão fartos. Então, o que são aqueles que têm sede e fome de justiça? Vamos ver. Para a gente entender essa bem-aventurança, temos que começar definindo a justiça, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas materiais vos serão acrescentadas. Jesus fala da justiça do reino, a justiça que se refere à obediência da vontade do Pai, a justiça que fala da retidão do reino de Deus, a justiça que forma junto com o juízo a base do trono de Deus. Está escrito no Salmo 89:14, justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Ou seja, Deus não pode ou não vai liberar misericórdia e verdade se não basear isso em justiça e juízo, porque Ele é um Deus íntegro e completo. A justiça é aquela que o Espírito Santo, Jesus disse que Ele, quando viria, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a justiça e o juízo são fundamentos do reino de Deus. Então a justiça é aquela que se refere totalmente ao reino, e aquela justiça que Deus dá àqueles que colocam a sua fé em Cristo. É uma justiça, primeiramente, ela é imputada, que ela não fala de mérito, mas nos méritos de Jesus. Jesus te imputou a justiça, como está escrito em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Então a justiça é aquela que leva o Filho de Deus a viver pela fé, viver como um justo, praticar a justiça. E a justiça, ela se manifestou sem lei, tendo testemunho da lei dos profetas. Paulo diz em Romanos 3, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justiça é aquela que Deus demanda de mim e de você, e o único modo de eu ter essa justiça em minha vida é recebendo a justiça de Cristo, que nos foi imputada por causa da morte dele na cruz. Como está escrito em Romanos 5,18, assim como pela ofensa de um só veio juízo sobre todos os homens para condenação. Quando nosso pai Adão pecou, essa ofensa trouxe condenação para o mundo inteiro, porque foi o homem separado de Deus. Assim também, com um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. E esse ato de justiça foi a morte de Jesus na cruz, onde Deus cumpriu a justiça dele, onde Deus, pelo derramamento do sangue do seu Filho, satisfez a justiça. Então, ter fome e sede de justiça é querer ser livre do pecado, não só de receber a justiça de Cristo, mas também querer que a justiça reine em nossa vida, querer ser santo e querer encontrar paz com Deus, que vai muito além de bênçãos materiais ou mesmo da procura da felicidade ou se buscar a realização de sonhos pessoais, né? Jesus é a justiça encarnada de Deus. Até aqui o vídeo 1. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.